Uma boa noite a todos. Dou por aberto esse trabalho de hoje e peço à primeira secretária que verifique se é número legal para iniciar os trabalhos. Sim, senhor presidente, é número legal. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Valdir Jesus de Souza que faça a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, demais aqui presentes, uma boa noite. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas, sem pastor. Disse então a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra do Senhor. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária é realizada no dia 23 de setembro de 2020, aos 23 dias do mês de setembro de 2020, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nesta cidade, Comendador Livre Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 45 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, e na sequência da ata da reunião anterior. E não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passa-se a leitura do expediente. Constou de ofício número 25 de 2020, que trata do veto total do Executivo ao projeto de lei número 12 de 2020, de autoria da vereadora Cláudia Fontana, que dispõe sobre a regulamentação da lei da mais-valia e da outras providências. De ofício número 72 de 2020 e de ofício número 73 de 2020, ambos oriundos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do Executivo. Em seguida, passa-se as pequenas comunicações. Como não havia mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia com apreciação em primeira votação do processo número 55 de 2020, mensagem do Executivo número 18 de 2020, projeto de lei número 18 de 2020, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comendador Livre Gasparian para o exercício de 2021 e da outras providências. Após leitura dos pareceres das comissões permanentes e sua aprovação por unanimidade, foi aprovado também por unanimidade o projeto de lei em primeira votação. Prosseguindo, como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente adiantou que a segunda votação do projeto de lei número 18 de 2020 seria realizada depois de respeitado o prazo regimental de 10 dias. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Carlos Alberto Candrade Vasconcelos, Valdir Jesus de Souza, Luimar Grossa e Hamilton Mendes Henrique, e das vereadoras Cláudia Fontana e Maria Aparecida Ribeiro, encerrando a sessão. Dos trabalhos, lavou-se a presente ata que vai por mim, primeira secretária datada e assinada. Comendador Livre Gasparian, 23 de setembro de 2020. Terminada a leitura da ata, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo, número 29 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Comendador Livre Gasparian. A mesa diretora da Câmara Municipal apresenta para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo, que dispõe sobre os procedimentos de flexibilização de regras para fins de prevenção à infecção e à propagação da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Comendador Livre Gasparian. O presidente da Câmara Municipal de Comendador Livre Gasparian, no uso de suas atribuições legais, decreta, artigo 1º, este decreto legislativo dispõe sobre os procedimentos de flexibilização de regras para fins de prevenção à infecção e à propagação da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Comendador Livre Gasparian. Parágrafo único. As medidas que trata este artigo vigorarão a partir do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro de 2020. Artigo 2º. O prazo de vigência previsto no artigo anterior poderá ser reduzido ou prorrogado mediante aprovação de novo decreto legislativo.
conforme o retrocesso ou evolução da pandemia decorrente do Covid-19. Artigo 3º, ficam restringidas as atividades legislativas do plenário aos vereadores e ao mínimo dos servidores do Poder Legislativo. Artigo 4º. Fica suspenso o atendimento ao público e os serviços internos e externos serão realizados pelos servidores da Casa com carga horária reduzida de 50%. Parágrafo 1º. Os servidores públicos da Câmara Municipal deverão cumprir o restante da carga horária em casa em sistema de home office. Parágrafo 2º. Os servidores públicos do chamado grupo de risco poderão trabalhar em casa, em sistema de home office, desde que apresentem declaração médica com a comorbidade acometida. Parágrafo 3º. É obrigatória a redução do quantitativo de pessoas no mesmo ambiente, devendo haver escala de trabalho nos ambientes utilizados por mais de um agente público. Artigo 4º. É obrigatório o uso de máscara de proteção pelos vereadores, servidores e terceirizados na sede do Legislativo e por qualquer outra pessoa que venha adentrar nas dependências dessa Casa Legislativa. Artigo 4º. Fica suspensa qualquer autorização de afastamento e emissão oficial de servidores e ex para local onde houve infecção por Covid-19, constantes na lista do Ministério da Saúde. Artigo 5º. Fica suspensa qualquer autorização de servidores para participar de cursos presenciais externos. Artigo 6º. Os servidores do grupo considerado de risco estão isentos do ponto eletrônico pelo período que vigorar este decreto. Artigo 7º. O presidente adotará as medidas necessárias para manter as exigências do interesse público. Artigo 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 9º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. O mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional em 11 de março de 2020. A Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Governos de diversos países restringiram a circulação de pessoas nas ruas e determinaram que seus cidadãos ficassem em casa. No Brasil, vários órgãos governamentais adotaram medidas para conter o avanço da doença, entre eles o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Comendador Levi Gasparian, o que exigiu nos meses anteriores e exige futuramente uma ação efetiva do Poder Legislativo para ajudar a conter a propagação do coronavírus. No entanto, os números de casos e de mortes têm caído no Brasil, o que nos dá certeza para flexibilizar em 50% a carga horária presencial dos servidores deste Poder Legislativo, permitindo assim melhor otimização dos trabalhos da Casa. Comendador Levi Gasparian, 28 de setembro de 2020, Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, presidente. Rosileia Gama, primeira vice-presidenta. Maria Aparecida Ribeiro, segunda vice-presidente. Cláudia Fontana, primeira secretária. Valdir de Souza, segundo secretário. Comendador Levi Gasparian, 24 de setembro de 2020, ofício número 76, assunto comunicação ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos. Em atendimento ao decreto 1714, de 24 de outubro de 2018, artigo 2º, vimos informar a realização da licitação abaixo relacionada, publicada no jornal O Dia, Diário Oficial Eletrônico do Município e site da Prefeitura, no dia 22 de nove de 2020, para que os vereadores, caso queiram, possam acompanhar o referido certame licitatório. Concorrência número 01 de 2020, processo administrativo número 04560P, de 2 de nove de 2020, objeto, concessão de direito real de uso de 3 áreas municipais para instalação de empresas. Data, 23 de 10 de 2020, às 10 horas, local setor de licitações, situado Avenida Vereador José Francisco Xavier, número 1, Centro Comendador Levi Gasparian. Atenciosamente, Rosane Maria Marcos de Andrade. Ofício número 77, assunto comunicação, pregão presencial número 37 de 2020. Processo administrativo número 04682P, de 14 de nove de 2020, objeto, aquisição de gêneros alimentícios com entregas parceladas para o Centro de Atenção Psicossocial CAPS, referente a 2 itens desertos e 1 fracassado do pregão presencial número 25 de 2020, data 5 de 10 de 2020, às 10 horas. Local, setor de licitações. Atenciosamente, Rosane Maria Marcos de Andrade, coordenadora de licitações e contratos.
Terminada... Não precisa esse decreto aqui, só o decreto. Terminada a leitura do expediente, passemos às pequenas comunicações. Como nós não temos nenhum vereador inscrito, nós não temos nenhuma matéria na ordem do dia e nenhuma indicação. Antes de finalizar, eu quero alertar os senhores que na quarta-feira nós vamos estar votando o projeto de decreto legislativo 029 de 2020. Não havendo mais nada tratado, vou encerrar o trabalho de hoje até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.